Bom dia a todos. Bom dia. Para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa casa novamente, renovar as minhas energias, fazer com que essas energias, que os mentores da nossa casa aqui, possam também estar em mim inseridos e assim poder trabalhar um pouco mais na divulgação da doutrina espírita. O tema que nós vamos trazer aqui, Espiritismo e Ecologia. Parece que é um tema que a doutrina espírita não é comum se apresentar nas palestras, embora tenha alguns palestrantes espíritas que fazem uma divulgação sobre esse tema. A gente lembra aqui de André Trigueiro, que fala muito sobre a ecologia, sobre o espiritismo e ecologia, trazendo para nós uma visão diferenciada. Não ser só por ser diferenciada, para a gente dar um entendimento para nós que a doutrina espírita também fala sobre a ecologia. O que é ecologia? Primeiro a gente sabe que palavra é essa. Ecologia. Eco vem do grego, oikos, né? Quer dizer casa, lugar onde se vive. E logos, né? Que é o sufixo da palavra ecologia, logia, também de um termo grego, significa estudo de. Então, ecologia é estudo da nossa casa. Onde que é a nossa casa? O planeta Terra. Então, ao nós depararmos com esse tema ecologia, espiritismo, é muito provável que nós, nesse primeiro momento, nós podemos fazer algumas perguntas. O que é que tem a ver espiritismo e ecologia? É uma pergunta boa. O que é que tem a ver espiritismo com ecologia? Vamos voltar no tempo um pouco. Kardec, naquela época. E também o pai da ecologia, que criou o termo ecologia, chama-se Ernst Haeckel, é um alemão. Ele criou esse termo ecologia. Kardec e Ernst Haeckel, eles já se denominavam homens da ciência. Tanto é que a doutrina espírita fala ciência, filosofia, religião. Kardec dizia, se alguma coisa que a doutrina espírita estiver dizendo, estiver contrária à ciência, vai para a ciência. E aí a gente vai ver que Kardec não era místico, gente. Kardec tinha uma missão. Kardec era um educador. Então, mas Kardec também ele não se enquadrava na categoria, por exemplo, de um religioso fervoroso. Não era. Ele era um homem de fé. Mas ele se denominava um homem também da ciência. E aí, com seu calibre espiritual, o que é que ele fez? Ele se precipitou na direção que era a missão da codificação espírita. E ele, Kardec, se preocupou o tempo todo de embasar cientificamente aquilo que ele estava se propondo. Naquilo que a humanidade sempre ouviu dizer que existia ou que existe. Então ele se preocupou muito com o aspecto científico. Então a gente faz a pergunta novamente. O que é que tem a ver, que ponto comum há entre o espiritismo e a ecologia? Tanto o espírita quanto o ecologista, ele fala de poluição. Nós não falamos de poluição? Só que nós falamos de forma diferente. O ecologista está preocupado com a poluição do ar, está preocupado com a poluição da terra. O ecologista está preocupado em fazer coleta. Ele faz um trabalho nesse sentido. Ele faz a coleta, leva para o laboratório, ele faz uma análise daquilo ali, ele vai para a justiça, faz até pedido de condenação naquelas empresas que faz de tudo para ter lucros sem se preocupar com a poluição. E isso não combina com a vida. Mas e nós espíritas? De que maneira nós entendemos
De que maneira nós falamos de poluição? Falamos? Sim. Só que a gente fala num outro contexto. E é importante a gente falar sobre isso. Nas obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, A Libertação, e no próprio livro Nosso Lar, que tem a psicografia de Chico Xavier, tem uma palavrinha lá. Pode ser que alguns não conheçam, mas muitos sabem o que é. Psicosfera. Quem nunca ouviu falar dessa palavra? Então, para a gente entender o que é psicosfera, para a gente entender esse processo da vida. O que é psicosfera? Eu vou ler aqui o que o André Luiz escreveu para nós. Campo resultante de emanações eletromagnéticas para envolver o ser humano encarnado ou desencarnado e que reflete não só a nossa realidade evolutiva, mas também o nosso padrão psíquico, como também a nossa situação emocional e o estado físico do momento. Olha a definição. O que é que a gente podia traduzir isso aí? O que é que significa isso? Hoje a gente fala muito de cartão de crédito, né? Tudo é cartão. Isso aqui é o cartão espiritual, não? Psicosfera é o cartão espiritual. Então, quando nós nos desencarnarmos, não se preocupe. Nós vamos ser recebidos por aqueles que já estão no plano espiritual. Nós vamos ser recebidos pelos nossos guias. Só que esses guias, aqueles irmãos que já estão desencarnados, vão receber a gente como nós somos. Nós projetamos o que nós somos. Então, o cartão espiritual já projeta, opa, sou Clóvis. Só que muitas vezes, quando ele desencarna, o que acontece? Constrangimento. Porque a gente se apresenta de uma forma e o que nós estamos projetando é outra. Por causa da nossa psicosfera. Ou seja, o nosso cartão espiritual. Porque aqueles que já estão lá, eles não veem como nós somos. Porque lá no plano espiritual não existe máscaras. Porque todo mundo enxerga da forma que nós somos. Amplia-se a visão. Aí tem uma pergunta importante aqui agora. O que é que tem a ver psicosfera com poluição? O que é que tem a ver? Gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. E ela tem uma vibração energética. E quando a gente fala em expressão vibração energética, a gente tem que pensar, e não é redundância falar em pensamento. Porque o pensamento não é só, são ondas eletromagnéticas. Ela exprime um sentimento, ela produz sentimentos. O que é que nós estamos exprimindo? E assim nós somos responsáveis pela nossa psicosfera. E a soma das psicosferas define a qualidade vibratória do planeta. Que André Luiz diz, padrão vibratório do planeta. Mas é individualizada para se chegar no aspecto coletivo. Padrão vibratório do planeta. Significa dizer, então, que esse é um assunto ambiental. Aí nós lembramos da fala de Jesus. Vigiai e orai. O que a gente poderia entender esse vigiar e orai? Ele fala tanto de saneamento. É um tratado de saneamento espiritual. Básico espiritual. Será que seria uma questão de a gente fazer uma afirmação que é óbvia? Poderíamos dizer que sim. É que nós estamos pensando, nós estamos orando, nós estamos vigiando. Significa dizer que nós estamos atentos à qualidade de nossa vibração e da nossa psicosfera. Isso significa o quê? Assunto ambiental de excelência ecológica. Vamos lá. Vamos trazer alguns exemplos aqui. O culto do Evangelho no lar. A doutrina espírita tem uma campanha, tem um norte para o Evangelho no lar. É só nós irmos nos congressos. Tem uma ala
distinta, segmentada para atender quem quiser praticar, fazer o evangelho no lar. Ensina como fazer o evangelho no lar. Por quê? Porque o evangelho do lar, gente, ele é tão importante que chama-se, a gente diz que é aquele momento de limpeza. Faxina. Nós não vamos todos os meses ao mercado fazer compra. A gente vai comprar material de limpeza. A gente escolhe a marca, a gente escolhe. Ah, essa aqui é melhor. Porque essa aqui deixa mais limpinho, deixa mais cheiroso. E a casa fica brilhante, ela fica cheirosa. Olha a minha casa aqui, mas essa casa está limpinha, está bonita, está cheirosa. Aí vai fazer o culto do evangelho no lar. Aí vem um amigo nosso, um vidente. Convida para se apresentar no evangelho do lar. Aí ele faz para a gente um relato não muito simpático. Porque ele encontra no nosso lar, ele encontra miasmas, ele encontra formas de pensamentos que estão ali abrigados. Ou seja, nós compramos a marca dos produtos de limpeza, mas nós não fizemos a faxina no nosso lar. A nossa psicosfera. Então, gente, culto no evangelho do lar, prática da prece, meditações são medidas higiênicas e ambientais. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, gente. E a ciência, a própria ciência, ela vem colaborando nesse sentido de comprovação dessa energia que é a psicosfera. A ciência está desenvolvendo trabalho nesse sentido, para trazer para nós essa comprovação do que Kardec já falava. Então a ciência de agora, a ciência do futuro, terão que falar do meio ambiente. Mas quando ele fala de meio ambiente, a gente está falando de meio ambiente dos dois planos da vida. Isso, gente, é os fundamentos do processo do Espiritismo. Se fundamenta. Então nós temos que aprender dessa forma. Ou seja, no plano denso, onde nós estamos, a gente pensa no meio ambiente, sustentabilidade. Como no campo sutil, ou seja, no plano astral, nós temos que pensar também no meio ambiente e pensar em sustentabilidade. Quem nunca ouviu falar na palavra sustentabilidade? É só nós olharmos para os políticos. Nós estamos criando aqui um projeto sustentável. Nós vamos criar um projeto aqui com sustentabilidade. A todo instante nós ouvimos falar nessa palavra, sustentabilidade. Só que isso, gente, é uma questão de tempo. Não vai acontecer. Então, o outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é a questão do consumo. Nós devemos ter cuidado com o consumo. Porque o Espiritismo, ele é claro, muito claro, na sua posição doutrinária. Quando ele fala de consumo, os ambientalistas e os ecologistas demonstram cientificamente. Ou seja, já existe até metodologias em relação ao nosso estilo de vida. Existe, sim. Será que ele é sustentável? Palavrinha que nós ouvimos aí, está em voga. É aquela chamada pegada ecológica que a gente fala. A gente tem que ter muito cuidado, porque senão ela vai ser devastadora. Porque ela tem um aperitivo de consumir. Nós temos esse aperitivo de consumir mais do que nós necessitamos. Muito mais. Então, do ponto de vista dos ecologistas, quando nós compramos qualquer coisa, o que é que nós estamos levando para casa? Vamos lá? Nós estamos comprando um pedaço do planeta. Sabia que nós estamos comprando um pedaço do planeta? Ah, então nós vamos diminuindo o tamanho do planeta? Não, gente. A massa continua a mesma, só que ela foi transformada. Água, matéria-prima e energia. Isso, por exemplo, é a forma de um celular. Quem é que não tem celular agora? Hoje. Tem gente que tem 3 celulares, um para receber mensagem, outro para ligar, outro para receber chamada.
um óculos, um iPad. Gente, aí tem matéria-prima e tem energia. Pedaço do planeta. No caso aqui está na forma de um celular. Veja a situação que nós estamos inseridos. A gente volta para Kardec. Na sua época, não existia marketing. Não existia publicidade. Não havia shopping center. Para desespero nosso, né? O que havia? Havia consumismo, sim, só que em uma escala menor. Evidentemente. Ou seja, nós somos a sociedade de consumo. Essa é a nossa denominação. É quem vive aqui, nós somos consumistas. Então nós saímos daquela condição de sermos cidadãos para sermos consumidores. E o que é aquele bom consumidor? Vamos fazer um outro exercício aqui. Vou lá na loteria, vou fazer um joguinho da Mega Sena. Aí chega alguém do meu lado. Ele faz uma pergunta pra gente. Você está com o joguinho na mão. Qual é o seu sonho de consumo? Qual é o meu sonho de consumo? Ou seja, aquilo que nós não temos como necessário. Esse é meu sonho de consumo. Nós estamos falando aqui do ponto de vista de sobrevivência. O que acontece? Nós normatizamos o excesso. Nós achamos que o excesso é um problema da sociedade de consumo. Pelo contrário, o excesso é aquilo que nós afirmamos que nós somos, a gente fala isso, alguém bem-sucedido. Nós normatizamos o excesso e achamos que o excesso é ser bem-sucedido. Aí vem a grande pergunta. O que é ser bem-sucedido na vida? O que é? É eu ter mais do que necessito? Eu ter mais de um carro? É ter 1000 pares de sapato? Eu ter 2 imóveis ou 3 imóveis? Eu ter uma aeronave? Eu ter 5 lanchas? Aí vem a pergunta fundamental. O que é que nós estamos fazendo disso? De tudo isso? Eu estou cultuando o quê? Bens? A gente tem que lembrar que a doutrina espírita nos fala. Gente, isso tudo não nos pertence. Isso nos é dado como empréstimos. E qual a utilidade que eu estou fazendo dos empréstimos que estão sendo nos concedidos? O que eu estou fazendo? Vamos lembrar de novo, quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar nada disso. Gente, a doutrina espírita não é contra você ter bens. É a utilidade que dá a esses bens. A utilidade que se dá ao dinheiro. Então, quando nós desencarnamos, o que nós levamos? O que levamos? É a nossa energia, o cartão espiritual. Ou seja, a soma de nossos acertos, nossos erros, e a gente leva para o tribunal da consciência, que somos nós. Ou seja, nós vivemos na sociedade de consumo e nós temos que consumir muito. Deixamos de ser cidadãos. Eu sou do tempo ainda que, quando fazia um apartamento, tinha que ter armário embutido. Aí eu vou comprar se tiver armário embutido. Se aprimorou tanto que tem que ter um closet. E tem até projetista para closet agora, né? Tem que ter espelho, tem que ter espaço, tem tudo. O que mudou? Só os espelhos? Não. Tem profissionais para isso. Então nós achamos que ter, nós confundimos com o ser. Confundimos o ter e o ser. Achamos que ter agrega valor existencial, gente. E não agrega. Por isso que os ecologistas falam de risco de esgotamento do planeta. Por que fala de risco de esgotamento do planeta?
Está falando da capacidade do planeta para a humanidade, das atuais demandas insustentáveis, agora não é sustentável, insustentável da matéria-prima e energia. O que os espíritas dizem? Que nós devemos aproveitar o máximo a atual reencarnação para ajustarmos a nossa vibração, como diz André Luiz, padrão vibratório, a do planeta. Esse planeta aqui que acende a escala dos mundos, gente. Então eu que tenho que me adaptar ao padrão vibratório. Então se nós olharmos por esse prisma, ou seja, fazer as nossas escolhas erradas agora, pode nos custar o impedimento de seguir aqui reencarnado na Terra. Já que nós vamos, ou seja, adentramos no mundo de regeneração. E só virão para o mundo de regeneração aqueles que têm o padrão vibratório compatível. Padrão vibratório compatível. Mas traduzindo, fazendo uma síntese, significa isso. Vamos lembrar do Evangelho de Jesus. Moral e ética. Esse é o processo. Então, espíritas, ecologistas alertam o risco de poluição dos dois planos da vida. Enquanto os ecologistas denunciam os impactos causados pela poluição do ar, das águas e da terra, a gente vê esses tantos de acidentes que aconteceram, de Brumadinho, de Mariana. Os espíritos estão desdobrando, gente, eles estão trabalhando. E revelam para todos nós a importância de nós mantermos os bons pensamentos e sentimentos para que a nossa psicosfera, aquilo que a gente emana, ou seja, o campo eletromagnético, aquilo que nos envolve, aquilo que nos reflete na nossa realidade evolutiva de agora, ou seja, o padrão psíquico com as nossas emoções e estado físico. Que eles sejam o quê? Mais saudáveis. E começa por onde? No pensamento. Então nós precisamos sanear a mente. O coração, que tem efeitos diretos, tem efeitos positivos sobre a nossa psicosfera e a nossa qualidade de vibração do planeta. Esse planeta que nos acolhe. Então, ecologistas espíritas denunciam sempre com veemência essas mazelas do consumismo. A Organização das Nações Unidas, elas já fizeram até relatório. Eles fizeram um relatório, e também as universidades fizeram, instituições de pesquisa fizeram, espalhado para o mundo todo. Eles demonstram que há um consumo exagerado. Esse dia eu estava assistindo um programa, aqueles acumuladores, você já ouviu falar, né? Elas tiraram 5 toneladas de lixo da casa dela. Juntando lá. Então, consumo exagerado, consumo que não precisa, tem agravado progressivamente o cenário de destruição do meio ambiente. A gente vê os rios das grandes cidades. Então, estima-se que hoje a humanidade esteja demandando recursos, olha aqui, isso é da ONU. Recursos naturais não renováveis. A cada ano, 30% a mais. 30% a mais, ou seja, o planeta não será capaz de suportar. A gente vê a questão do petróleo. Então, gente, se o consumo favorece a vida, o consumismo degrada. Depreda, destrói. Isso vai numa velocidade impressionante. Porque nós estamos consumindo num processo bem adiantado os recursos não renováveis. Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Base da codificação. Reserva um capítulo inteiro. Reserva um capítulo inteiro para a chamada lei de conservação. Onde a espiritualidade
explica para a gente a diferença entre o que seja necessário e o que seja supérfluo. Deixa bastante claro para todos nós. Livro dos Espíritos, questão 705. Está no capítulo meio de conservação. Kardec, como sempre, era indagador. Olha o termo que ele usa aqui. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olha a palavra, olha o termo que ele usa. Nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Olha a resposta da espiritualidade. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário. Sempre também o necessário. Se com o necessário soubesse o homem se contentar. O que significa? Apego à matéria. Eu quero ter 3 carros. Eu quero ter 1000 pares de sapatos. Ou seja, isso é uma característica do mundo primitivo. São expressos nos valores dominantes da sociedade de consumo. Revela o risco que nós desperdiçamos do tempo, gente. Da energia. São preciosos. Com aquilo que é perecível. Aquilo que é efêmero, aquilo que é descartável. E a minha preocupação é direcionada para isso. Eu direciono as minhas energias para isso. Então, são muitas afinidades entre a doutrina espírita e as ciências ecológicas. Muitas. Então, nós precisamos abrir, e isso está acontecendo, abrir espaço para pesquisa nessa direção, como a ONU está fazendo. Para quê? Para oxigenar o debate em favor da vida, em momento estratégico para a nossa espécie, ou seja, também falar nas palestras públicas, falar sobre ecologia, falar sobre meio ambiente, falar sobre consumo, falar sobre poluição, por que não? Se o livro dos Espíritos fala. Hoje nós estamos vivendo uma crise ambiental, não estamos? Na história da humanidade. Nós somos diretamente responsáveis por essa situação. Quem criou essa situação? Nós. Mas de que maneira nós criamos? Usando o nosso livre-arbítrio. Nós somos soberanos do nosso livre-arbítrio. Então, usando o nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio nos trouxe até aqui. Hoje nós podemos dizer que nós estamos passando por um colapso. O planeta. Mas a responsabilidade é nossa. Ah, mas aí vocês vão dizer, mas o Espiritismo fala tanto de consolo. Você vem falar de ecocídio, vem falar de poluição. Sim, a doutrina espírita é consoladora. Por isso que a gente tem que debater, para a gente entender. A boa notícia é que todos nós dispomos de meios necessários para reverter essa situação e transformar positivamente essa realidade. Aí lembra do Evangelho de Jesus. Ética e moral. Então o Espiritismo, ele elege também como uma de suas prioridades a reforma íntima. Quantas palestras são faladas, a gente fala da reforma íntima? Significa o quê? Agir em favor da vida, gente. Agir em favor da harmonia, agir em favor do equilíbrio, o padrão vibratório nosso e do planeta. Ser sustentável é cuidar de si, de nós. Mas quando ele fala de ser sustentável, cuidar de nós temos que cuidar dos outros também. E temos que cuidar da nossa casa planetária. Todos nós precisamos desse planeta. Porque eu quero voltar reencarnado aqui no planeta. Todos aqui querem. Porque eu não tenho condições ainda, dentro do meu padrão vibratório e da minha evolução, ir para um planeta mais evoluído. Então eu tenho que ficar aqui. Eu não quero voltar para um planeta primitivo. Por quê? A essência dessa palestra. Porque aqui, gente, eu estou dizendo não, Jesus. Aqui será implantado o reino de Deus anunciado por Jesus. Aqui será implantado o reino de Deus anunciado por Jesus.
Então, nós não podemos esquecer. Isso é uma mera projeção do que se construir na nossa intimidade de cada um. Projetar em nós. É assim que ele disse. Disse ele, o reino de Deus não está aqui, nem ali, não está no tempo e não está no espaço. Ele já existe dentro de nós. O que eu estou mandando? Cabe a quem realizar. Nós. Então nós temos que inverter aquela máxima. Quando a gente fala mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, a gente fala assim, é melhor a gente cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. Inverter a máxima. O que nos falta? O que nós estamos esperando? Seguindo o tempo aqui, agora para a gente encerrar, a gente lembra do livro Consolador, que eu gosto muito. De perguntas e respostas. Aí a mão, a questão 121 tem a pergunta. Olha a pergunta. O meio ambiente influi no espírito? Olha a resposta, Emmanuel. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Sobre a personalidade. Vamos falar nisso aqui um pouquinho. Então faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem na zona de influenciação. Quem é que não vive na zona de influenciação? Por que ele fala de matéria? Gente, lembrar da reencarnação. Nós precisamos reencarnar, mas por que a gente precisa? Por que a gente vem para a matéria? A gente precisa intelectualizar a matéria, que é o personalismo aqui que Emmanuel fala. Porque nós somos espíritos que temos a nossa individualidade. Espírito tem sua individualidade. Por isso que existe a ligação que chama perispírito, espírito, perispírito e corpo, para agir na matéria, não é o espírito que age sobre a matéria. Coopere na transformação para o bem e melhoramento das condições materiais. Então nós temos que intelectualizar a matéria para entender a necessidade que o espírito precisa de evoluir. Isso chama-se consciência. E qual que é a consciência absoluta? É Deus. Então a gente trabalha, debate, a gente chega no princípio fundamental de tudo, Deus. E nós somos filhos de Deus. Que tenhamos essa percepção. Que possamos fazer essa reflexão daquilo que nós podemos realizar. E fazer essa mudança, de não poluir o planeta. E assim chegarmos àquilo que a doutrina espírita consola para a gente todos os dias. Que a gente se apega. Sermos perfeitos. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado.